Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, na primeira pregação deu para nós compreender a nossa missão? Ficou claro, sim ou não? Aos solteiros ficou claro também aquilo que nós precisamos viver? Vocês precisarão viver se for essa a vocação? Claro. Eu lembro só dos dois solteiros. Quem mais são os mais solteiros? Ele, né? Ele aqui. E também tem alguns. Isso, glória a Deus. Nós vamos entrar agora dentro de uma realidade extremamente importante. E nós vamos entender o que está acontecendo. Na primeira pregação ficou claro a importância da família. Amém? Dado a importância da família, tendo em vista que ela é uma igreja doméstica, um lugar sagrado, o demônio ele tem ódio das famílias. O demônio ele quer destruir as famílias. Observa o que está acontecendo já no mundo. Os vários ataques que têm sido levantados contra as famílias. Os vários ataques que têm sido levantados. Só no Brasil existe em média 69 milhões de famílias. 69 milhões de famílias, segundo dados do IBGE, lá do ano de 2008, se não me engano. Acreditamos que tem muito mais agora. Talvez 70 milhões de famílias. É um bom número, não é? 70 milhões de igrejas domésticas. 70 milhões no Brasil de santuários da vida. Mas sabe qual que é o triste? Quando eu estudava esses números, que apenas 42% dessas 70 milhões de famílias são constituídas por um pai e uma mãe, juntos. Apenas 42% dessas famílias são constituídas por um pai e uma mãe. A maioria dessas 70 milhões de famílias são de avós que criam filho, de mães solteiras, de mães separadas, pouquíssimos casos de pais solteiros e viúvos. O demônio, sabendo a importância da família, o demônio sabendo o valor que tem a família, ele começa a fazer ataques a essa família. Ele começa a querer destruir essa família. Ele começa a se levantar contra essa família. E sabe qual que é o primeiro alvo do demônio contra as famílias? Sabe, igreja? Para ficar mais fácil de destruir as famílias, o demônio ataca os chefes de família. Derruba os chefes de família. Porque aí a família vai ficar vulnerável, vai perder a proteção.
Lembra que o seu papel é ser protetor, ser guardião, ser defensor, oferecer sacrifício. O demônio começa a atacar os chefes de família, começa a atacar a vida deles, e nós vamos ver em vários sentidos que isso acontece, para que os chefes de família não assumam o seu papel, não cumpram a sua missão, abandonam seu lar, e aí as nossas esposas e os nossos filhos se tornam presas vulneráveis para eles. Se tornam presas vulneráveis para o demônio. Fica mais fácil ele destruir as nossas casas quando nós não assumimos o nosso papel. Uma pesquisa mostra que há 90% de chance de toda a casa ser da igreja se o pai de família for da igreja. Se você, pai de família, for um homem de igreja, um homem temente a Deus, isso foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Existe 90 a 95% de chance de todos os membros da família serem da igreja. Quando fez essa pesquisa com relação às mulheres, quando só a mulher numa casa, ela é de igreja, a probabilidade é que em torno de 50 a 60% os membros da casa são da igreja. Sabiam disso? Olha a importância do chefe de família. Se você, pai, é de Deus, toda a sua casa será de Deus. Na minha própria família, eu tenho mais 2 irmãos, e lá somente a minha mãe era de igreja. Meu pai era, mas sabe aquele pai que ia, mas não... Você via que não era algo que era importante para ele. Eu sempre percebi que era algo que não era importante. Ele ia na missa todo domingo, mas eu percebi que aquilo não era importante para ele. Ele ia porque minha mãe ia e mandava todo mundo ir, reunia e todo mundo ia. O que aconteceu na minha casa? Eu, meu irmão e meu outro irmão nos desviamos. Nenhum de nós 3 éramos de igreja. Meu irmão mais velho fumou maconha. Eu, com meus 16 anos, fui fumar maconha, fui cheirar cocaína, fui beber igual um gambá velho. Com 15, 16 anos, nos meus 17 anos, eu tive a graça de ter uma experiência com Deus, e aí mudei a minha conduta de vida. Meu irmão mais novo, aí que ele afundou mais ainda. Usou cocaína, fumou maconha, até hoje tem as dificuldades dele. Mas só para você entender, porque eu não via o meu pai como aquele homem de oração, como aquele homem que reza, que busca. Todos os filhos acabaram se dispersando. O esposo de Santa Rita de Cássia, vocês conhecem Santa Rita? Sim? Santa Rita de Cássia, o esposo de Santa Rita era um homem mundano. Santa Rita estava sempre na presença de Deus, sempre orando. Uma mulher de Deus. Eles tiveram 2 filhos.
O homem só no erro, no adultério, na bebedeira, na vida profana, sendo agressivo com ela. E aquela mulher rezando, eles tiveram 2 filhos. Qual foi o destino dos 2 filhos? Os 2 filhos também começaram a desviar. Os 2 filhos começaram a se perder também. Gente, mas aquela mulher era santa. Santa Rita era santa, tanto é que a igreja reconheceu ela como uma mulher santa. Ela recebeu um estigma na testa dela. O que é um estigma? É uma chaga. Jesus tem as 5 chagas, ela recebeu uma chaga na testa. Ela tinha uma mística, uma experiência com Deus enorme. Era ou não era para aquela mulher santificar o lar dela? Mas por que os filhos desviaram? Porque o homem, o chefe da casa, se desviou. Porque o chefe da casa se desviou. Mas por graça de Deus, pela oração de Santa Rita, ela conseguiu depois a conversão de todos eles. Eu me converti, não é porque eu vi o grande exemplo de um homem de oração do meu pai, mas porque minha mãe ajoelhou, chorou, rezou pela minha conversão. Entenderam? Chefe de família, se você for um homem de Deus, toda a sua casa tenderá a buscar a Deus. Eu tenho hoje uma graça enorme. Quando eu casei, eu já era de Deus. Então todo o período da criação dos meus filhos, eles me viram na igreja. A minha filha de 17 anos, ela é de Deus. Ela é do grupo de intercessão da minha comunidade. Ela canta na missa. Ela serve, ela está, por exemplo, nesse final de semana organizando o nosso retiro de jovens semana que vem. Junto com a minha outra filha de 15 anos, que também toca, canta na igreja, canta nas missas, é do vocacional da nossa comunidade. Então o demônio, sabendo o papel do pai e querendo destruir a família, ele começa a atacar a vida do homem. E aonde que ele ataca a vida do homem? De que forma que ele começa a atacar a vida do homem? Na masculinidade. Começa a nos atacar no nosso jeito de ser homem, na nossa masculinidade, na sua masculinidade, no seu jeito de ser homem. Nós vamos entender e caminhar sobre isso, mas só para vocês entenderem, a igreja chama São José de pai nutrício de Jesus. Pai nutrício de Jesus. O que significa esse termo de pai nutrício de Jesus? Porque José, ele nutriu a vida de Jesus. Ele nutriu a vida de Jesus em 3 realidades. Ele foi chamado a nutrir a vida de Jesus fisicamente, porque ele alimentava Jesus, ele provia o necessário para que Jesus pudesse crescer, desenvolver, ter a comida, ter o necessário. Nós somos também chamados a nutrir os nossos filhos. Quando a gente vai prover o alimento para casa, nós estamos provendo a nutrição dos nossos filhos. Estamos nutrindo ele do necessário para eles crescer, ter uma boa saúde. Compreenderam? Nós somos chamados também a nutrir os nossos filhos espiritualmente. Como eu falava para vocês esse exemplo,
O sacerdote do lar é aquele que é responsável por ensinar os valores cristãos, nutrir espiritualmente. Aqui, quando vocês rezavam com São José, pela casa de vocês, pela família de vocês, vocês estavam nutrindo a família de vocês espiritualmente. Meu irmão, graças foram derramadas lá na casa de vocês por causa da sua oração. Realidades do lar de vocês começam a ser resolvidas espiritualmente porque você aqui rezou. Vocês entendem, conseguem perceber essa dimensão espiritual? Nós somos chamados a nutrir a nossa casa espiritualmente, a falar de Deus no nosso lar, a mostrar que existe uma regra cristã, um valor cristão, a mostrar que existe um Deus que nós devemos adorar, esse Deus. São Luís, o pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, um homem extremamente espiritual, teve um monte de filho. A igreja doméstica lá também era populosa. Eu não lembro se teve 12, vocês lembram quantos filhos? Agora eu vou perguntar ao meu amigo teólogo aqui. Foi mais de 10, ele ganhou do nosso amigo aqui, ó, São Luís. Acho que ele tinha uns 11 filhos. Irmão, São Luís era um digno homem de família, honesto. 5 filhas dele foi para o convento. Santa Teresinha falava: eu nunca vi um homem mais honesto e honrado como o meu pai. Aquela jovem falava isso do seu pai. Aí eu pergunto para você, o que o seu filho falaria de você? Aqui do lado, hein? Filho também? O que o seu filho falaria? Santa Teresa fala: eu nunca vi um homem tão bom, tão honesto, tão honrado. São Luís, com o jeito dele de ser, com o jeito dele de viver, ele ensinava os valores, nutria espiritualmente a família de Santa Teresinha. Tanto é que Santa Teresinha, uma grande santa, doutora da igreja, uma outra irmã dela está para ser beatificada, não lembro qual que é o nome dela. Teólogo, me ajuda. Esqueci. Agora que eu fiquei sabendo, ele nutria espiritualmente a família. Tanto é que o Papa João Paulo II canonizou São Luís e Santa Zélia, o pai e a mãe de Santa Teresinha, o primeiro casal santo da Igreja Católica, que era um digno homem, honrado. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Só consegue cumprir esse papel se a nossa masculinidade, se a sua masculinidade, ela estiver totalmente curada, se ela estiver totalmente orientada, se a sua masculinidade ela não for uma masculinidade ferida, insegura, hedonista. O que é uma masculinidade hedonista? É um homem que só busca prazer. Irmãos, está acontecendo uma crise da masculinidade no mundo. Está acontecendo cada vez mais uma crise de masculinidade. José, ele foi um modelo de masculinidade para Jesus. Olha só que interessante. Por que Deus quis ter uma família? Jesus, que é Deus, foi submisso a um pai,
foi submisso a um homem, ele obedeceu José. Ele foi amado, José foi amado pela Virgem Maria e obedecido por Jesus Cristo. Olha a dignidade de São José. Mas por que Deus quis que Jesus fosse da convivência de São José? Para que a humanidade de Jesus Cristo, pudesse aprender a ser homem, pudesse aprender como que é ser homem, pudesse aprender a masculinidade. Só para vocês entenderem, Jesus tem duas naturezas, divina e humana. Amém? Ele é Deus e ele é homem. Ele é Deus e ele é homem. Por uma graça que os teólogos explicam, quando Jesus veio ao mundo, houve a união de duas naturezas em uma única pessoa. É chamada de união hipostática. Duas naturezas se unem em uma única pessoa. O único que tem duas naturezas é Jesus Cristo. Eu acho que é o único, não é, teólogo? O único que tem é Jesus Cristo. Duas naturezas. A natureza divina, irmão, nós já conhecemos o poder divino, mas essa natureza de homem, esse Jesus humano, ele precisava aprender a ser homem. Ele precisava aprender a falar como homem, a se comportar como homem, a andar como homem, a conviver como homem. A humanidade de Jesus Cristo precisava de uma referência masculina. A humanidade de Jesus, aquele menino Deus, precisava de uma referência masculina para que ele pudesse aprender na humanidade dele como que é ser homem. Vocês entenderam isso? Esse é um grande papel de nós, homens, dentro das nossas casas. Mas está acontecendo uma crise da masculinidade. Os homens estão desaprendendo a ser homem. A maioria dos homens não consegue entender o que é o papel de ser homem. Só para entender um pouco, vou usar uma teoria, a teoria de Freud. Freud da psicologia. Existe uma coisa na psicologia, presta bem atenção nisso, para você entender o que acontece. Existe uma coisa, quem é psicólogo aí? Tem algum psicólogo? Algum estudante de psicologia? Não, né? Então posso falar à vontade. Beleza. Existe uma coisa que Freud explica, que se chama complexo de Édipo. O que acontece? Na nossa vida, existem fases do nosso desenvolvimento. Na visão de Freud, chama fase do desenvolvimento psicossexual. A nossa masculinidade, ela existe, a nossa sexualidade, ela existe desde a nossa infância. Quando nós formos falar disso, eu vou explicar isso melhor. Mas tem uma fase do desenvolvimento psicossexual de nós, homens, que se chama complexo de Édipo. O que é isso? O menino, isso normalmente acontece na fase fálica. Fase fálica é uma fase da idade que a criança, o menino descobre que ele tem alguma coisa diferente da menina, e a menina percebe que ela tem alguma coisa diferente do menino. O menino tem uma mangueirinha e a menina não tem. É o momento da infância que ele percebe isso. Tem alguma diferença no meu corpo e uma diferença no corpo dela.
porque até então ele não tinha essa percepção. Nessa fase acontece o complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? O menino homem, ele se apaixona pela mãe. Observa os filhos de vocês quando tinham em torno dessa idade, 3 anos, 4 anos, eles são apaixonados pela mãe. Eles são apegados à mãe. Quer ficar só no colo da mãe, quer ficar perto da mãe o tempo todo. Alguns até choram quando o pai pega. Já viu? Eles criam um apego. A mãe é como se fosse de fato, gente, a namorada dele. A mulher com quem ele quer casar, a mulher com quem ele quer viver a vida inteira. Isso é um processo natural da criança. Ele se apaixona pela mãe. Há um encantamento enorme pela mãe. Ele fica maluco pela mãe. E aí a criança, o que a criança faz? Ela olha para o pai e percebe quem é o namorado da mãe. Quem? O pai. De quem que a mãe gosta? O pai. E aí o menino começa a criar uma rivalidade com o pai, uma competição com o pai. Qual que compete como? Ele compete com o pai a atenção da mãe, compete com o pai o cuidado da mãe, compete com o pai o colo da mãe, o beijo da mãe. Ele cria uma competição com o pai. O pai, ele começa a ver como um rival dele. Pô, está lá o namorado da minha mãe e eu sou apaixonado. Isso tudo são processos inconscientes que acontecem na criança. Só que, exatamente neste momento, exatamente nesta fase, presta bem atenção nisso, em que o menino está naquela competição com o pai para ganhar a mãe, ele começa a imitar o pai. Ele começa a fazer as mesmas coisas que o pai faz. Por quê? Porque ele percebeu o seguinte: uai, é ele que é o namorado dela, então para eu ganhar ela, eu vou fazer também o que ele faz, vou imitar ele. É muito comum as crianças nessa idade querer usar o sapato do pai, aí para aqueles pezinhos desse tamanho, com um sapato desse tamanho, enfia os pés no sapato do pai e já cai, porque não dá conta de nem levantar o pé com o sapato do pai. O menino começa a imitar o seu comportamento. Se o pai for um pai que peida, daqui a pouco o menino está peidando também. Irmãos, é tão importante esse momento, porque aí é um momento onde ele recebe a maior carga de masculinidade na vida dele. É um momento em que ele aprende grandes valores de homem. É um momento em que ele está olhando para o pai, imitando o pai. Ele aprende como que é ser homem, como que se comporta, como que o meu pai fala, como que o meu pai come, o que o meu pai está comendo, o que o meu pai está bebendo, o que o meu pai está vestindo. Ele começa a olhar para o pai e ver ali no pai um espelho daquilo que ele tem que fazer, com o objetivo de conquistar a mãe, com o objetivo de ganhar a mãe. Vocês estão entendendo? Está acompanhando? Está claro? Ah, gente, tá? Claríssimo, né? Ele faz esse movimento para conquistar a mãe, porque ele se apaixonou pela mãe. Neste momento, neste determinado momento, o menino vai entronizando conceitos do que é ser homem, conceitos de masculinidade, valores de homem, valores cristãos. Pode ter certeza, se nesse momento você revelar para os seus filhos os comportamentos errados, ele vai aprender. Se você grita com a sua esposa,
É exatamente nesse momento que ele vai aprender isso também. Daqui a pouco você vai ver o seu filho gritando com a sua esposa. Aí quando você chega do trabalho e fala: esse menino está gritando comigo. Mas é lógico que está, ele te vê gritando também com ela. Ele aprendeu. Ele aprendeu a ser assim com você. Então como que corrige isso? Mudando você. E é difícil mudar. Chega o momento do complexo de Édipo. Se o pai tem uma boa ligação com o filho, se o pai tem uma boa relação com o filho, se o pai é aquele pai presente, que cuida, que abraça, que dá cuidado, aos poucos o menino desiste do amor da mãe por medo de perder o amor do pai. Ele deixa de competir com o pai pela mãe. E naquele momento Freud explica que acontece o rompimento do complexo de Édipo. E a criança já passa por uma nova fase do processo de desenvolvimento psicossexual dela. Passa por um novo momento, uma nova realidade, uma nova fase. Mas aquela fase, ela dura ali 2, 3, 4 anos. É uma fase importantíssima para a criança, onde ele aprendeu a ser homem, onde ele aprendeu muito como que é a masculinidade. Irmãos, mas aí tem um grande problema. Se esse pai é um pai que não é carinhoso com a mãe, não demonstra com o filho, de qualquer forma esse filho vai se apaixonar pela mãe. A mesma coisa acontece com as meninas. As meninas se apaixonam pelo pai e disputam o amor do pai com a mãe. O mesmo processo. E aí elas começam a imitar a mãe para disputar o amor do pai. Eu vi isso com as minhas filhas. Mas aqui eu quero trazer o modelo e o exemplo de masculinidade, que é sobre isso que nós estamos falando. Se o pai é um homem grosso, ignorante, que trata a esposa com rispidez, que trata a esposa com falta de carinho, com falta de cuidado, muito provavelmente a criança vai criar uma aversão a esse pai, ao invés de querer imitá-lo. Embora ele aprenda a agressividade, ele se apaixona pela mãe, mas ele não tem coragem de imitar os valores de masculinidade do pai, porque ele percebe que os dois não se amam. Ele percebe que os dois não são namorados. Então por que motivo ele iria imitar o pai se ele com a mãe não se dão bem? Ele sempre vê a mãe brigando com o pai. Para que eu iria imitar o meu pai se ele e minha mãe não se amam, eles não se dão bem? Vocês estão entendendo o que acontece no inconsciente da criança? E aí ele não imita o pai, e aí ele perde uma referência de masculinidade. Ele não tem ali uma referência do que é ser homem. É comum também as mulheres, diante daquilo que elas sofrem com os homens, das dificuldades, às vezes a criança nem percebe isso, mas é muito comum as mulheres, diante daquilo que elas sofrem com os homens, falar para o filho aquilo que está acontecendo. Seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai não presta, seu pai é ruim, seu pai é bruto, seu pai me bate, seu pai trai. Tem mulheres que não têm o discernimento e acabam falando para os filhos do pai. Isso rompe um elo emocional entre o filho e o pai, e aquele filho anula emocionalmente o desejo de imitar o pai, e ele perde referência de masculinidade. Outros casos, há pais
que acreditam que a masculinidade é simplesmente sair e ficar com um monte de mulher. Ele se torna um pai de família adúltero, trai a esposa, vai para a farra. E na verdade nós vimos que isso não é masculinidade, pelo contrário, é um homem frouxo. Ele é frouxo porque ele não é fiel. Ele é frouxo porque ele não honrou o seu papel. Esse pai gera para o filho também uma referência errada de masculinidade. Eu conheço uma família que o pai traiu a esposa, bebia e traía a esposa. Foi impressionante. O filho mais velho bebeu e traiu a esposa. Ele tinha 5 ou 6 filhos, 2 moças. Isso mesmo. O outro filho, também bebia muito e traiu a esposa. O outro filho estava indo para o mesmo caminho. Por quê? Porque era a referência de homem que ele tinha. É a referência de masculinidade que ele aprendeu. Culturalmente, meu irmão, os homens têm perdido essa referência de masculino. Antigamente, o pai de família ia para o campo, ia para a roça para trabalhar. Isso antes da Revolução Industrial. E aí ele levava consigo o filho mais novo, os filhos, o menino homem, como se falava. E ele ficava ali perto do pai, ele ficava ali o dia inteiro com o pai, tendo uma referência de masculinidade. Embora naquele tempo o pai ele era emocionalmente distante do filho. Ele estava ali na lavoura com ele, mas ele não era aquele pai que conversava, que dava carinho, que dava cuidado, que pegava no colo. Acabava sendo um pai rude, mas de certa forma o ato de estar convivendo com o pai o dia todo na lavoura fez com que aquele homem aprendesse e tivesse uma referência de masculinidade. Veio a Revolução Industrial, os homens saíram do campo e foi para as fábricas. Ficou mais tempo longe dos pais. E nessa distância, de uma certa forma, já diminuiu um pouco a presença do pai na vida do filho. Reduziu um pouco a presença do pai na vida do filho. Então, culturalmente, já há um processo de mudança em relação a isso. A maioria de vocês, principalmente aqueles que têm menos de 40 anos, menos de 35 anos, foram criados por um pai que trabalhava o dia inteiro e você não ficou o dia todo com seu pai. Talvez os mais velhos de 60 anos ou 70 anos foi criado com o pai na lavoura, não foi? Estava junto com o pai lá no campo, não era? Não era assim mesmo? Ia para o campo com os pais? Aos poucos, o mundo vai se modernizando e nós não tem como mudar essa realidade. E o pai vai cada vez mais se distanciando do filho. Esse pai cansado, ele chega em casa, ele não é presente emocionalmente, ele não cuida emocionalmente. E os homens que nós temos na sociedade de hoje, eles acabam sendo homens frouxos. Como dizia meu irmão ali, homem geleia, né? O que é um homem geleia? Aquele homem que não resolve nada. Eu falei que eu atendia uma pessoa. E qual que era a postura daquele homem naquele casamento? Era um homem geleia. Ele nem sabia se a esposa tinha levado o filho no médico. Ele nem sabia o que estava acontecendo.
Outro dia eu atendi um rapaz, aconselhava um rapaz, ele estava profundamente entristecido, estava namorando há 8 anos, 8 anos de namoro, olha só. Em 8 anos de namoro, ele não tinha feito nenhum plano para casar com aquela moça. Nenhum plano. 8 anos namorando. E como que estava o namoro dele? Encontrava final de semana. Fracão. Encontrava no final de semana, via um filme, comia pipoca e ia para casa. Filme, comia pipoca, venha para casa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Até que a mulher começou a ficar insegura naquele relacionamento. Até que a mulher começou a sentir insegurança. E começou a cobrar dele uma postura, cobrar dele um posicionamento. Ele fala, calma, as coisas não são por aí, nós temos que fazer as coisas planejadas, com calma. 8 anos, se não planejou até hoje, não planeja nunca mais. Mas o que falta aí? Falta masculinidade, falta resolver, falta pegar e fazer aquilo que precisa ser feito. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Não fica pensando que mulher, ela quer só flor, fofurinhas, romanticismo, dengo, amorzinho. Não, mulher gosta disso também, mas mulher muito mais quer um homem que resolve, quer um homem que define, quer um homem que toma frente, quer um homem que traz para ela um ambiente de segurança. Isso quem oferece é um homem com masculinidade curada. Eu atendi um jovem interessante. E como que era o pai desse jovem? O pai desse jovem foi um homem galinha. Terminou o relacionamento, traiu a esposa um monte de vezes. Esse jovem, eu atendi ele, tem quase 30 anos. Homens, ele não consegue resolver nada da vida dele. Nada. Ele namora, ele não consegue ter uma opinião no namoro dele. A namorada dele pergunta, e o que nós vamos fazer? Ele, amor, você que sabe. Amor, você que sabe. Amor, você que sabe. Amor, você que sabe. Não resolve nada, não define nada, não consegue resolver nem qual vai ser o programa do sábado à noite, não consegue decidir nem qual vai ser o filme que eles vão assistir. É um homem mole, é um homem frouxo. Ei, vocês solteiros que estão para namorar, a mulher precisa de um ambiente de segurança. Um homem que ajuda ela a decidir. Um homem que muitas vezes pega os problemas da casa sob o seu peito e resolve. Mas a maioria dos homens tem sido banana, deixa tudo nas costas da mulher. As mulheres estão sendo o homem da casa. E ele falava comigo uma coisa, que o pai dele, ele tinha dificuldade de chamar a atenção dele, com medo dele ficar com raiva dele. O pai dele também é um homem frouxo. Como assim? Meu pai tinha dificuldade de chamar a nossa atenção, de corrigir a gente, porque ele tinha medo da gente ficar com raiva dele. Ah, me poupe. Eu falava com as minhas filhas, olha, eu não quero a amizade de vocês. Falei com as minhas filhas, eu estou nem aí se vocês não me amar.
mas aqui a regra quem coloca é eu e deve ser seguida. Outro dia alguém me perguntava no meu Instagram, de vez em quando eu coloco no Instagram coisas sobre relacionamentos e tudo mais, sobre filhos, e alguma pessoa me perguntou: e aí, os filhos têm que ser amigos, os pais têm que ser amigos do filho? Tem que ser amigo do filho, pai? Sim ou não? Sim, né? Não. Pai não é amigo de filho. Pai é muito mais do que amigo. Se você for amigo do seu filho, você está reduzindo o seu papel de pai. Você não tem que ser amigo do seu filho. Amigo do seu filho é aqueles que estão lá na sala de aula, sentado com eles. O seu papel é muito maior do que de amigo. Não reduza o seu papel de pai. Não esvazie o seu papel de pai. Você não é chamado a ser amigo do seu filho coisíssima nenhuma. Você é chamado a ser pai. Isso já é muito mais do que amigo. Mas por que esses conceitos ridículos tomam conta? Ah, o pai tem que ser amigo do filho, tem que ser amigo do filho. Porque os pais não estão assumindo o papel de pai. Aquele que orienta, aquele que nutre a criança com a sua masculinidade, com o seu cuidado, aquele que senta. Outro dia eu percebi que a minha filha, ela mudou o comportamento. O que eu fiz? Chamei ela para almoçar fora, foi no dia de semana. Meu trabalho me permitia isso, eu tinha um horário de trabalho que eu dava aula e tinha condição. Chamei ela para almoçar fora, fomos num restaurante, no dia de semana, sentamos, e eu fui conversar com ela: filha, o que está acontecendo? E ali ela me contou. Ela tinha naquela época, se não me engano, 11 ou 12 anos. A minha filha mais velha, ela falou: ah, papai, a minha melhor amiga, eu dei para ela uma correntinha de melhor amiga. Quando eu fui ver, ela deu a correntinha de melhor amiga para uma outra melhor amiga. E eu fiquei muito triste, porque era a melhor amiga dela e não sei o quê. Eu vi que ela estava vivendo com uma angústia no coração dela. Ela estava triste por uma situação. Eu percebi essa tristeza nela e fui chamar ela para almoçar junto comigo, para conversar, e ela foi, se abriu, e ali eu orientei ela. Falei: filha, os amigos são transitórios. Hoje o seu melhor amigo é esse, amanhã não é esse. Vão e vai facilmente. Quantos melhores amigos eu já tive nessa vida? Você já teve um tanto, não já? Sim ou não? Isso é passageiro, irmãos. Amigos mudam de acordo com a sua realidade, suas situações. Eu falei: olha, o que não muda é o seu pai e a sua mãe. E ali eu ofereci o meu colo, ali eu ofereci o meu cuidado, ali eu ofereci o meu amor, ali eu ofereci um espaço para ela depositar em mim a confiança dela. Irmão, nunca mais ela teve problema com isso. Nunca mais. Eu acho que esse dia foi um dia extremamente importante na vida dela. Porque depois a minha filha, quando entrou para a igreja, assume posturas de uma pessoa de igreja, e ela é criticada pelos amigos de sala por ela ser de igreja. E o interessante é que isso hoje não incomoda ela, porque naquele dia que eu sentei com ela, eu ajudei ela a ser forte emocionalmente. Os homens estão com dificuldade de ser homem. Construiu-se uma ideia que homem é aquele que fica com um monte de mulher, é o viril que transa com um monte de mulher. Inclusive vários pais, quando o filho cresce, quando o filho entra na puberdade, leva o filho no prostíbulo, para ele ter relação sexual com uma prostituta, para ele aprender a ser homem. Que ignorância! Você está ensinando o seu filho a ser fraco. Ele vai aprender a ser homem com a sua presença, com o seu cuidado, com o seu amor de pai. É assim que ele aprende a ser homem.
É assim que ele aprende a masculinidade dele, é assim que ele aprende a formar o caráter dele. É assim que ele aprende essa realidade. Irmãos, muitos de nós tivemos a nossa masculinidade mal formada em função dos nossos pais. Porque tivemos pais emocionalmente distantes de nós. Tivemos pais que saíram de casa. Tivemos pais que foram cruéis com as nossas mães. Há alguns psicólogos que falam que a maioria dos homens não rompeu o complexo de Édipo e ainda são apaixonados pela mãe. A maioria dos homens não rompeu o complexo de Édipo e ainda são aquelas crianças apaixonadas pela mãe. Outro dia uma mulher me chamava, colocava na minha caixinha de pergunta lá no Instagram, falando sobre isso. O meu marido não sai da casa da minha sogra. O meu marido não sai da casa da minha sogra. Parece que lá é o mundo perfeito. Eu respondi, sabe por que ele não sai de lá? Porque ele é aquele menino ferido, que não rompeu com o complexo de Édipo e vira e mexe e volta para o colo da mamãe. Quer comer a comidinha da mamãe, quer estar na casa da mamãe. Por quê? Porque lá não tem responsabilidade. E na sua casa você tem responsabilidade, a gente tem sofrimento, a gente tem luta, a gente tem que se sacrificar. E a masculinidade verdadeira não consegue se sacrificar. Então é mais fácil ir almoçar na casa da mãe, é mais fácil ficar o dia inteiro na casa da mamãe, é mais fácil ficar o dia inteiro, recorrer ao colo da mãe. É uma fuga. E ainda tem homens que permitem que a mãe interfira no relacionamento dele dentro de casa. Não, mas você não pode falar assim com a minha mãe veio aqui, foi dar a opinião dela. Sua mãe não tem que dar opinião nenhuma sobre o seu casamento. A palavra de Deus diz isso: deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e será com ela uma só carne. Uma só carne. O que importa agora é você e a sua esposa. Outro dia minha esposa falava assim comigo: Farney, você viajou no carnaval. No carnaval eu viajei para pregar. Agora eu estou viajando para pregar. Mês que vem também eu vou viajar para pregar. E quando eu faço essas viagens, eu acerto com a minha esposa. Falei: Fernanda, estão me chamando para pregar em tal lugar, tal dia. Você acha que é possível eu assumir? Dá para eu ir? Nós acertamos entre nós, porque eu vou estar ausente da minha casa. No mês passado eu fui fazer um congresso, eu estava no Rio Grande do Sul e fiquei 5 dias fora de casa. Aí ela falou: Farno, você viajou e nem falou com a sua mãe que você viajou. Minha mãe mora perto de mim. Eu olhei para ela e falei assim: mas por que eu tinha que falar com a minha mãe que eu ia estar viajando? Ela: mas é sua mãe. Mas eu sei que é minha mãe, mas importa que você sabe que eu estou viajando. Você entende? Não é porque eu sou um filho rebelde, não. É porque a minha vida agora é eu e a minha esposa. Essa recorrente necessidade dos homens de ir para a casa da mãe e ficar o dia todo com a mãe e comer a comida da mãe. Minha mãe que cozinha gostoso. Minha mãe que sabe passar minha camisa bem. Minha mãe que é isso. É a criança ferida que não rompeu o complexo de Édipo. É o homem que não assumiu a sua masculinidade, ainda quer lá o conforto da mamãe, ainda quer lá a falta de responsabilidade que é estar na casa da mãe. Porque eu, quando eu estava na casa da minha mãe, não tinha responsabilidade nenhuma. Meu irmão, era só meu pai pagar as contas, a comida chegava certinha, a roupa estava lavadinha.
era bom demais. Mas eu casei e mudou. E ainda, alguns homens, nessa crise de masculinidade, acham que a esposa é a mãe dele. Quando eu casei, eu pensava assim, que minha esposa era minha mãe. Achava que eu tinha que fazer tudo que a minha mãe fazia. Não, mas a minha esposa não é a minha mãe. A minha esposa é a minha esposa. São papéis diferentes. Vocês estão entendendo essa crise que está acontecendo? Então existe um bando de homens que não assume responsabilidades. Um bando de homens feridos. Eu quero te convidar a refletir. Como que foi o seu relacionamento com seu pai? Ele era um pai que cuidava. Ele era um pai que amava. Irmão, eu descobri que o meu complexo de Édipo se rompeu há uns 5 ou 6 anos atrás. E eu tenho 40 anos. Ia na casa da minha mãe quase que todo dia. Mas Deus curou isso no meu coração. A tendência do homem que tem a sua masculinidade ferida, ele tem uma tendência a ser agressivo e grosseiro com a esposa. Sabe por que isso acontece? É uma forma de autoafirmação da sua masculinidade. Ele, para provar para ele mesmo que ele é homem, ele grita. A maioria dos homens que traem a esposa, o trai numa tentativa de provar a sua masculinidade. Eu lembro quando eu comecei no mundo do trabalho, eu entrei numa indústria para fazer estágio, eu tinha 18 anos, 19 anos. Quando eu entrei lá, e na área que eu trabalhava, era uma área de manutenção, convivia com um monte de homem, era só homem. E eu vi o papo dos homens, eu fiquei bobo de ver os papos dos homens. Eu falava, porque eu comi quem, eu comi ali, eu comi lá, eu fiquei ali, e eram todos casados. Faziam questão de falar dos casos de adultério dele, fazia questão de falar sobre isso, como um troféu. Ali eu percebi, existe um homem que não teve referência de masculinidade, e precisa provar para ele mesmo que ele é homem, por isso que ele trai. O homem que trai, o homem galinha, ele tem que provar para ele que ele é homem, por isso que ele trai, para mostrar, para se autoafirmar na virilidade dele, na sexualidade dele, na masculinidade dele. Amanhã nós vamos falar sobre sexualidade. Mas a masculinidade do homem, ela está ferida. Eu pergunto, qual foi o relacionamento que você teve com seu pai? Fecha por um instante os seus olhos. Como que era o convívio na infância com seu pai? Qual foi a referência que você teve de homem? Qual foi a referência que você teve de masculinidade? Quantos homens não receberam carinho dos seus pais? Quantos homens receberam palavras duras? Quantos homens foram espancados pelos seus pais? Apanharam? Quantos homens foram humilhados pelos pais? Quantos homens esperavam ser protegido pelos pais,
ser cuidado pelos pais. E o pai era aquela pessoa que gerava insegurança na sua casa, gerava insegurança no seu lar. A presença do seu pai na sua casa incomodava. Tinha um rapaz que eu conversava, e ele falou para mim uma coisa que me deixou entristecido. O pai dele morreu num acidente quando ele tinha 16 anos. Após a morte do pai dele, ele virou para mim e falou assim: Farney, eu gostava do meu pai, mas a minha casa hoje é muito melhor sem ele, porque ele fazia da minha casa um inferno. Quando ele chegava, ele tirava a paz da minha casa. Ele bebia, ele era agressivo. Era um homem ferido que se tornou pai. Qual é a referência de pai que você teve? Como que foi o seu relacionamento com seu pai? Feche os seus olhos e reflita isso. Deus quer nos curar na nossa masculinidade. Deus quer ser Ele mesmo a referência de homem que nós precisamos. Puxa na sua memória, lá na sua infância, como que o seu pai tratava a sua mãe, como que o seu pai se comportava com a sua mãe, como que o seu pai se dirigia a palavra a ela, de que forma o seu pai conversava com vocês, como que ele te tratava. Ele era um pai carinhoso, um pai caridoso. Quantos de vocês nunca ouviu do seu pai que ele o amava? Quantos de vocês nunca teve um cuidado, um colo de pai? Quantos de vocês se sentiu inseguro por ter que tomar decisões na vida e não tinha um pai para com quem aconselhar, para tomar uma opinião? Quantos de vocês que ao casar se sentiram inseguros, com medo do que vai acontecer, porque viu que o casamento do seu pai e da sua mãe era conturbado? Traga na sua memória como era o seu relacionamento com seu pai. Traga na sua memória. Lembra de palavras que o seu pai te disse. Palavras que fecharam o seu coração, que bloquearam o seu coração. Deus toca a vida de um homem que ouvia constantemente o pai falar: vira homem, menino, vira homem, menino. Isso te humilhava, você se sentia inferior. Eu quero te convidar a perdoar o seu pai, por ele não ter sido o chefe de família que a sua família precisava. Ainda que o seu pai já tenha falecido, ainda que o seu pai não esteja mais com você, perdoa o seu pai. Se você está aqui com seu pai, abraça ele, fica perto dele. É um momento para Deus curar o nosso coração.
É um momento para Deus curar a nossa vida. É um momento para Deus curar a nossa masculinidade. É um momento para Deus curar o seu jeito de homem, a sua forma de ser homem. Isso, fica junto dele. Se você quiser, peça perdão para ele. Perdoa por palavras que talvez ele tenha dito e você não foi compreendido. Na presença de Deus, quero te convidar a ficar em pé. Quem está com seu pai aí pode ficar abraçado, continua abraçado. Deus quer curar as feridas do nosso coração. Muitos de nós trazemos feridas profundas em relação aos nossos pais. Feridas profundas. Você se sentiu abandonado por seu pai. Pais que largaram as casas. Homens que viram as mães chorando por causa dos pais. Isso marca o seu coração. Homens que viram os pais batendo nas suas mães, humilhando a sua mãe. Homens que chegavam em casa tontos, embriagados. Isso gerava uma grande instabilidade para sua casa. Permita que Deus cure o seu coração, homem. Permita que Deus cure o seu coração. Feche os seus olhos, abraça o seu corpo dessa forma. Você que não está com seu pai aqui, eu quero te convidar a mentalizar você abraçando o seu pai. Cuidando do seu pai, perdoando o seu pai. Homens que não tiveram apoio dele. Você até diz: eu nunca tive um pai. Homens que viram o pai assumindo outras famílias. Abandonou sua casa, abandonou sua mãe, abandonou você e assumiu uma nova família. Isso feriu muito o seu coração. Tua presença cura, deixa Deus curar. Deixa Deus curar. Tua presença cura todas as feridas. Todas as feridas. Todas as feridas que fizeram em mim. Isso deixa Deus curar. Talvez você foi esse que gerou feridas na sua família, no seu filho. Tua presença cura todas as feridas. Todas as feridas. Deixa Deus tocar no mais profundo. Marcas que ficaram no seu coração. Marcas que ficaram na sua vida. Lança o perdão para o seu pai. Deixa Deus tocar.
Deus toca homens que percebia que o pai tinha uma predileção para o outro irmão. Parece que ele gostava mais do outro irmão do que de você. Isso foi ferindo o seu coração, ferindo o seu coração. Deixa Deus curando. Deixa as lágrimas correr. Homem chora. Homem chora, não tenha medo de chorar. Não tenha medo de lavar a sua alma. Não tenha medo de lavar o seu coração. Não tenha medo de esvaziar o seu coração de todo rancor, de toda mágoa. Tua presença cura. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Eu sei. Quero te convidar a ficar em dupla. Você vai dar um abraço para quem está do seu lado aí. Fica em duplas aí, irmãos. Sem medo, sem medo. Fica abraçado com essa pessoa. Isso. Você vai abraçar esse aí como se fosse o seu pai. E você vai falar para ele aquilo que você gostaria de falar. Abraça aí como se fosse o seu pai. Fala para ele aquilo que você precisava falar. Fala: pai, eu te perdoo. Pai, eu te amo. Fala sem medo, sem medo. Deixa Deus curar o coração de pai. Deixa Deus curar o seu coração de homem. Deixa Deus restaurar a sua masculinidade. Deixa Deus te dar a graça de ser um homem curado na presença dEle. Não tenha medo de abraçar, homens. Não tenha medo de abraçar. Não tenha medo de falar que ama. Não tenha medo de pedir perdão. Não tenha medo de falar que Ele é importante para você. É como se fosse o seu pai que você está abraçando. Fala com Ele: pai, eu te amo. Pai, eu te perdoo. Pai, eu preciso de você. Pai, eu te amo. Pai, eu te perdoo. Eu preciso de você. Você é importante na minha vida. Pai, eu senti a sua falta. Fala com Ele. Se é esse o sentimento que você traz. Pai, como você foi importante para a minha vida. Deixa Deus curar. Deixa Deus restaurar. Deixa Deus reconstruir a sua masculinidade. É Deus curando, é Deus restaurando a nossa vida. É Deus curando. Vamos cantar isso. Sua presença cura. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Amém.
forte aí. Isso. Eu espero. Pois sua misericórdia recria. Eu confio, canta isso. Sim, eu creio. Eu espero. Eu vos amo. Pois sua misericórdia recria o meu viver. Mais uma vez eu confio. Eu confio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Eu espero. Eu vos amo. Pois sua misericórdia recria o meu viver. Mais uma vez eu confio. Eu confio. Sim, eu creio. Eu espero. Eu te amo. Pois sua misericórdia recria o meu viver. Sua presença. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus.